Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Diego Campos e na aula de hoje de filosofia a gente vai falar um pouquinho sobre a arte. Bom, e as suas finalidades? Bora lá saber um pouquinho mais? Bom, galera, como a gente sabe, a arte ela tá presente em praticamente tudo, ou em quase todos os lugares e aspectos da nossa vida. Muitas das vezes a gente tem a ideia de arte, aquele quadro emoldurado no museu, mas praticamente tudo é arte, né? E é interessante a gente perceber que a arte ela está presente numa simples estampa de camiseta, de um boné. A arte ela está presente, inclusive, no próprio design de um produto, de uma embalagem, ou até mesmo no estilo de um automóvel, né? Existe um aspecto artístico, né, por detrás de todas essas coisas que nos cercam, né? Muitas das vezes é interessante a gente olhar a arte como uma coisa muito mais comum, né, e próxima da gente do que aquela coisa distante do museu, tá? Mas a partir desse ponto, a gente começa a se questionar. Mas será que tudo pode ser considerado uma arte? Bom, segundo um grande especialista, o George Colli, no seu livro Que é Arte, ele vai tentar entender que a arte ela precisa ser, né, ou ela deve ser analisada de acordo com a sua finalidade, tá? Toda arte ou todo artista, quando vai expressar a sua arte, ele traz em si uma finalidade. E se ele conseguiu cumprir a finalidade pela qual ele foi, a sua arte foi feita, é dessa forma com que a gente deve justamente avaliar a obra de arte, tá? É uma coisa um pouco complicada, mas vai ficar muito mais claro quando a gente entender quais são as principais funções que existe na arte. E para a gente poder entender isso, antes de mais nada, é necessário que a gente faça uma viagem na história. E a gente comece a perceber, pelo menos num primeiro momento, que a arte ela cumpriu ou ela teve diversas funções, né? Ou diversos objetivos ao longo da história. Se a gente pensar na arte aí, ela surge junto com os primeiros seres humanos, né? Se a gente lembrar da arte pré-história, da arte pré-histórica, arte das cavernas, né? A gente vai lembrar lá que a arte tinha várias funções. O homem representava, né, técnicas de caça, ele colocava coisas do seu dia a dia, ele passava conhecimentos e experiências que ele havia vivido para as gerações posteriores e principalmente ele colocava os seus primeiros aspectos da vida religiosa registrados, né, todos eles nas paredes das cavernas. E é muito interessante a gente notar, por exemplo, que na Idade Média a gente vai ter também uma grande manifestação artística, né, principalmente nas igrejas, né? O gótico vai ser uma grande expressão da arte medieval, uma arte religiosa, uma arte voltada a Deus, né? Principalmente numa época onde as pessoas eram praticamente analfabetas, a arte tinha uma grande função de educar, né, as pessoas, né, sobre o ponto de vista religioso, sobre as regras da Igreja Católica. Mas durante o Renascimento, a gente vai notar que essa arte ela também se transformou e ela traz aspectos diferentes, né? Quando a gente fala de arte, é interessante a gente pensar que a arte ela não é algo imutável, ela sofre transformações e ela é a expressão da época, né, da história humana. O Renascimento, por sua vez, ele vai tentar trazer, e a gente nota logo aí nessas três representações, ó, o homem vitruviano do Da Vinci representa nada mais do que o homem como centro do universo. O olhar não é mais um olhar religioso que tem foco nas passagens bíblicas, nas questões divinas, dos anjos, né, dos santos católicos. O grande foco da arte agora é entender o homem. É como se o homem se olhasse no espelho e tentasse se redescobrir, tá? Então você nota que mesmo que Michelangelo, ao pintar Davi, né, da passagem Davi e Golias, o foco dele não é e nunca foi a passagem bíblica. O foco dele é o corpo humano, tá? Ele tenta retratar Davi nos seus mais complexos aspectos, né?
nas suas mais ínfimas especificidades, o cabelo, a expressão, né, a musculatura, a simetria do corpo, e é interessantíssimo, né, como a arte renascentista vai se propor a isso, né? Se a gente pega, por exemplo, a arte moderna, né, é uma arte muito mais voltada para as coisas do cotidiano, para as críticas. Então, a gente tem aí, por exemplo, obras como Cândido Portinari, que traz uma relevante crítica social, né? A arte moderna ela é toda engajada, ela traz toda uma filosofia por detrás, uma bandeira ideológica que eles querem defender, né? A ideia de trazer aquilo que é de fora, aquilo que é estrangeiro, né? E a ideia do antropofagismo, né? Pegar o que é estrangeiro e misturar com aquilo que é nacional, com aquilo que é brasileiro, né? Tentar entender a identidade nacional. E isso perfaz bastante a obra aqui, como da Tarsila do Amaral, do Di Cavalcanti. A gente tem também a arte contemporânea, né? E aí a gente tem principalmente o Oscar Niemeyer como um grande expoente dessa arte, que é muito visível, né? Uma arte futurista, toda ligada a questões mais modernas, né? São contornos fluidos, né? Sem muitas quinas. Então a gente nota aí uma grande utilização, né, de concreto e de vidro, né, que dá esse aspecto fluido, né, para a engenharia e ao mesmo tempo de modernidade, né, de fluidez. É muito bacana. Bom, a gente viu então que a arte ela foi usada de diversas formas, né, e foi pensada de diversas maneiras ao longo da história da humanidade. Mas afinal de contas, é uma pergunta que não quer calar. Afinal de contas, qual a função da arte? Na verdade, a arte não tem uma função só, ela tem várias funções na vida do homem, né? A gente pode destacar a função de educar, de informar, de entreter. A arte dos cidadãos estimula muitas coisas, né, dentro de uma sociedade. A construção da crítica social, ela pode ela pode estimular reflexões, né? Ela pode fazer com que nós enxerguemos o outro, né? Que nós respeitemos diferenças. Ela pode servir para informar, mas ela pode servir também meramente para poder sensibilizar alguém, né? Ou para poder trazer algum conceito, alguma ideia, né? Então a arte, ela em si, ela é uma expressão humana, né? E ela pode ter diversas formas e ela pode se expressar de diversas formas. Essa é o grande interessante da arte, né? Porque ela pode trazer múltiplas plataformas de expressão. A música, o desenho, a pintura, a dança, a interpretação, né? A arte, então, como uma expressividade do sentimento, né? Das emoções, ou mesmo da razão humana. Por que não? Bom, mas existem três grandes funções quando a gente fala de arte, tá bom? Três grandes funções, isso e principalmente a nível de vestibular, é bom que se fale disso. Existe uma primeira função, que a gente vai chamar de função pragmática ou função utilitarista. É quando a gente avalia uma arte, né, não pela sua arte em si, mas pela mensagem que ela quer passar. Tá? Se ela cumpre a sua função, né, de passar uma mensagem, ótimo, ela vai ser bem avaliada. Por exemplo, quando a gente pega a arte medieval, numa sociedade analfabeta, a arte medieval tinha qual função? Evangelizar, catequizar as pessoas. As imagens, os afrescos, as ilustrações, elas tinham praticamente a função, ou ela tinha uma utilidade muito objetiva de conscientizar e sensibilizar as pessoas para as passagens bíblicas. Como a pessoa não sabia ler, obviamente a arte tem uma função muito clara. Durante o século XX, a gente vai ter uma arte de crítica social, né? E essa arte de crítica social, muitas das vezes, ela vai tentar trazer qual utilidade, né? A utilidade de despertar consciências, né? De fazer com que as pessoas tenham consciência da sua realidade social e sejam críticas, né? A realidade assim como ela é posta. Eu posso enxergar isso, né,
como uma função pragmática da arte, tá? Mas a arte ela não tem somente essa função pragmática, ela também tem uma função naturalista, né? Se a gente pega, por exemplo, os pintores impressionistas franceses, como Monet, né, como Saint-Lazare, a gente vai ver uma obra, e os naturalistas eles focam muito em representações da natureza. Vamos facilitar aqui para vocês. Eles estão querendo quase que usar a obra deles como uma fotografia, tá? Essa é muito da ideia dos naturalistas, ou a arte como função naturalista, representar algo ipsiliter da realidade, assim como é a realidade. Então, se eu estou representando, por exemplo, uma escultura de Dom Pedro II, é interessante que a escultura ela represente os traços e a simetria, né, e uma semelhança a Dom Pedro. Então, a arte naturalista ela quer representar ipsiliter a realidade. Tá? Essa é uma ideia, né? Então, se a gente for pensar desde a Grécia Antiga, quando os caras faziam bustos de políticos e de personalidades, a ideia é representar, a partir daquela escultura, daquela pintura, daquela arte, né, a realidade tal qual ela existe, tá? Sem nenhuma ideia, sem nenhuma ideologia, né? Eu simplesmente tiro uma foto da realidade e mostro para as pessoas. Essa é a arte, ou a função naturalista da arte. Mas existe uma outra função, que é a função formalista. Ela é diferente da naturalista porque ela está muito mais preocupada com o conceito do que propriamente em representar a ipsiliter a realidade. Então, se eu pego quadros, por exemplo, como o Grito, qual que é o conceito? É mostrar a expressividade de um grito, por exemplo, né, nas cores e nos contornos da pintura, né? Então é interessante notar que existe um conceito, uma ideia por detrás. E se o artista consegue passar essa ideia através da sua pintura, ótimo, ele cumpriu sua função. Então, note aqui nesse caso, né, que são formas, né, são modelos distintos de se enxergar a arte. Por exemplo, quando a gente fala de função pragmática, só voltando aqui rapidinho, e fazendo um gancho com a indústria cultural. Qual que é a função da arte dentro de uma ideia pragmática ou utilitarista? É justamente vender. Então não importa se a melodia é bonita, se a letra é bem feita, ela vende, ótimo. Então a gente consegue ter um parâmetro um pouco mais alargado quando a gente faz essa reflexão sobre as funções da arte. Não nos cabe aqui nesse caso julgar, mas entender que a arte pode cumprir várias funções ou múltiplas funções, mas existem essas três principais, principalmente a nível de vestibular, né? Bom, pessoal, muitas pessoas, então, nesse sentido, elas dizem não ter interesse pela arte, pelos movimentos ligados à arte. Porém, o que elas não imaginam é que a arte não se restringe somente a pinturas, esculturas, né? Mas ela pode ser representada pela música, pelo cinema, pela dança, né? O cinema ele traz também uma forma artística, né, de narrar algum fato, de contar uma história, como a história é contada, né? Muitos filmes começam do fim, né, para depois fazer uma digressão e voltar naquele mesmo ponto ao final do filme. Então, perceba, isso são formas de contar, né? Cada um conta de um jeito. E é aí que está o grande X da expressividade humana, né? Da expressividade artística. E cada filme ou cada arte, ela tem uma função. E a gente precisa analisar um filme, uma música, né, ou qualquer representação artística dentro da sua ideia e do porquê ela foi concebida. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês aí. Essa foi mais uma aula. Grande abraço a vocês. Fiquem com Deus.